Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos ao Trilha. Mais uma vez aqui estamos para bater um papo com vocês, para que a gente possa junto desfrutar de mais uma noite de aprendizado, de luz e de muita esperança. Hoje teremos super convidados, que serão super legal, né? Primeiro, nós teremos a Juliana e o Aristeu, esse casal de luz e de esperança, né? Nos trazendo sempre muita música, muita paz, né? Já vou convidá-los para a gente já começar aqui. Já vamos trazer uma música e logo na sequência teremos uma super convidada hoje, falando de um assunto que tem afetado muito a vida de todo mundo, né? A psicogênese da Olá, culpa. Olá, boa noite. Olá, Juliana e Aristeu, que lindo, estou com saudade de vocês. saudades, amigo. Boa Tudo noite a bom? todos. Oh, que alegria, graças a Deus, excelente, amigo. Estamos aqui de novo. Qual que é a sugestão de música hoje? O que nós vamos cantar para recepcionar as pessoas que estão chegando no nosso canal hoje aí? Hoje, amigo, o nosso tema tão importante, né? A psicogênese da culpa. Então, nós vamos falar sobre a vitória do amor. É uma canção, letra e música de um amigo chamado Toninho. Que Então, nós legal. vamos falar sobre a vitória do amor. E eu vou chamar a atenção para um pontinho que ela fala assim, na culpa de ferir o Senhor. A gente não para muito para pensar no algoz do Cristo, né? Então, assim, não precisa ser uma agressividade tão grande com relação a alguém, mas que seja sempre importante a gente cuidar das nossas relações, das pessoas que a gente ama, né? Então, vamos cantar. Ai, que legal. Vamos lá, vamos curtir então, gente, essas vozes e esse talento. Ju e Aristeu conosco aí. O céu se transformou num canto de flores viu, tão logo Jesus surgiu no ar. Um perfume a se espargir, todos a compreender a verdade de ser amor e no peito um coração a flor de dor, na culpa de ferir o Senhor, o pranto a brotar, perdão, e o mestre a vibrar, faz corações florir, e os homens a melhorar. Destrói o egoísmo, dá tanto amor, a sustentar no Senhor. Um mundo melhor, na essência do ser brilhou, e o Cristo regozijou. O amor venceu, o amor, o amor, o amor, o amor, venceu, o amor. O amor venceu, o amor venceu, o amor venceu.
Ai, que lindo! Eu sou suspeito, né? Eu sou apaixonado por você, então eu sempre fico suspeito. É lindo, é emocionante, né? Eu quero Gratidão, agradecer, amigo, pelo carinho. eu quero agradecer o carinho de vocês por terem feito essa sala de espera, né? Por harmonizar o nosso ambiente, por trazer essa harmonia e essa melodia para que a gente possa agora, então, entrar num assunto tão pesado da nossa Boa noite, existência, né? Isso. Para que a gente Bom Verdade. possa, trabalho, viu? Iluminado trabalho para vocês, viu, amigos? que a Fiquem com gente Deus. possa, então, colocar todo esse amor que vocês trouxeram em cima do assunto para a gente poder aprender hoje. Um beijo no Obrigada, coração. amigo. Nos Abraço a vemos daqui a todos. pouquinho. Tchau, tchau. Até. Vou chamar a Tchau. nossa convidada agora. Hoje nós teremos uma super convidada, né? Uma pessoa que tem larga experiência, né, no assunto que nós estamos falando hoje. Já fiz o convite para ela. Chegando aqui. Olá, Cecília, tudo Olá, bem? tudo bem, e você? Tudo jóia? Muito boa a nossa apresentação aí dos meninos, né? Harmonizando o nosso ambiente. Realmente é um tema bastante pesado, que todos nós, todos os seres humanos partilham em vários momentos da nossa vida, né? Mas obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gente, então, para quem não conhece a nossa convidada de hoje, Maria Cecília Amêndola da Mota, né? Ela é secretária de Estado de Educação aqui no Mato Grosso do Sul, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, mas ela tem mais de 30 anos de experiência no estudo da doutrina espírita na casa que ela frequenta, e talvez o maior título que ela carrega é que ela tem um grande coração. E vocês vão ver aqui hoje alguém compartilhando aquilo que aprendeu na sua jornada. E eu acho que essa é o grande objetivo das nossas vidas. Tudo que a gente consegue acumular e a gente consegue compartilhar é um processo de crescimento pessoal. Então, Cecília, se você me permitir assim, seja muito bem-vinda, né? E vamos hoje falar, o assunto de hoje é psicogênese da culpa. Cecília, faça a sua introdução sobre o que a gente vai falar e, na sequência, nós vamos trocando ideia aí, porque eu já recebi um monte de perguntas aí, do Brasil inteiro, hein? Mas que tema difícil, e você falou muito bem, a gente tem que compartilhar aquilo que a gente vivenciou e que aprendeu na doutrina há mais de 30 anos realmente. E me lembrei aqui que hora a gente estuda e a hora você precisa de vivenciar a doutrina no dia a dia da gente. Quando eu li psicogênese da culpa, a primeira palavra que você procura, psicogênese, né? Qual a razão? Qual é a origem da culpa nas pessoas? Da onde vem, né, essa questão? Ao mesmo tempo, você procura, eu gosto muito de procurar as palavras para entender o tema, né? O que é sentimento de culpa? Né? O que traz o sentimento de culpa? É aquele sofrimento que a gente vive desesperadamente após você reavaliar um comportamento seu e que você viu que você não fez certo. De uma maneira diferente, né? É uma frustração que o ser humano sente, causada pela distância do que nós não fomos e do que nós deveríamos ser. Então, esse sentimento de culpa mexe bastante com o ser humano. Ele pode vir um sentimento de culpa do julgamento, que se eu não consigo viver nos padrões da sociedade, a sociedade diz que tem que ser assim, e a gente é diferente, ou uma culpa por uma questão religiosa, que você faz, mas a sua religião pregou diferente, ou uma culpa porque a sua família te educou diferente, e aí vai ter mil questões. Mas aí, amigo, o que eu decidi antes de começar o tema mesmo? Depois que eu estudei, eu fui ver que para entender Joana de Ângeles, para entendê-la, nós temos que ser espíritas. Não tem como entender a explicação que Joana de Ângeles dá no seu livro por meio do Divaldo, se você não tiver os princípios claros da doutrina. Que o primeiro é a existência de Deus. Quer dizer, nós, da doutrina espírita, acreditamos num Deus supremo, causa primária de todas as coisas. O segundo princípio, que são só 5, que a alma é imortal. A alma é imortal, quer dizer, ela vive sempre.
a vida toda, nós existimos sempre. O terceiro é que os espíritos se comunicam, a comunicabilidade dos espíritos. Isso realmente é difícil para quem não é espiritualista nem espírita compreenderem. Porém, é importante para o tema que nós vamos entrar. O quarto princípio, tão importante quanto, é a reencarnação. Que nós, espíritos, a essência de nós, num processo evolutivo, a gente vai voltando e voltando desde o princípio, né, inteligente, nos formando e, na verdade, o que entra no quinto princípio, que é a nossa evolução espiritual. Então, esses 5 princípios, eles nos fundamentam e falam sobre a justiça divina. Porque alguma coisa a gente vai tocar aqui que talvez, sobre o sentimento de culpa, é que nós não entendamos. Mas se a gente compreende a justiça divina, que o espírito está acima da matéria, que a matéria é transformada no nosso eu, em cima do espírito, a gente vai compreender muito bem o sentimento de culpa. E aí a Joana de Ângeles traz para a gente 2 causas, né? Mas o que causa a gente ter culpa? Da onde vem essa culpa? Uma culpa de que eu nem consigo me entender. Da onde vem? Então, a Joana de Ângeles, ela coloca 2 coisas. Um sentimento de culpa que vem da sombra do passado, e esse passado pode ser de outras vidas, por isso que eu coloquei os princípios. Sim. Não dá para a pessoa entender uma sombra de um passado responsável por um mal que praticou lá em outras vidas, se a pessoa não tem esses princípios da própria doutrina. E Perfeito. Uma segunda causa, muito clara, e que todo mundo agora vai se enxergar, é que é a origem na própria infância. Essa origem do sentimento de culpa na própria infância, em decorrência da educação que nós recebemos, quer seja da igreja, quer seja na família, quer seja os educadores, trazem normas que vão se cristalizando, e aí quando a pessoa fica adulta, ela vai ver que não é bem aquilo, né? Bom, aquela que procede do passado, e aí você pode me interromper na hora que você quiser conversar, porque eu fiz uma... Aquela que procede do passado, a pessoa cometeu um delito ou alguma coisa, não pôde avaliar, não teve tempo de rever, então vem aquele remorso e não teve coragem de reparar. O que acontece? Isso fica... Nesse processo, só aproveitando que você está nesse momento, Sim. Você falou do remorso, essa questão dessa culpa que a gente constrói, ela tem alguma correlação com arrependimento também? O remorso? São processos sequenciais? Como que eles se estruturam aí? Para aproveitar a sua linha de raciocínio. Nesses 2 casos, de maneira diferente. Quando vem de outra vida, de uma culpa que vem lá do passado, que eu não tive tempo de reparar, essa culpa fica, na verdade, impregnada no nosso disquete perispiritual, ou fica no nosso espírito. E a gente não se lembra. Então, a gente até poderia ter tido coragem de reparar. Então, esse remorso ficou no subconsciente do ser. Olha que coisa difícil da gente compreender. E aí a pessoa sente uma angústia, sente um mal-estar, busca na autopunição e não consegue sair, entrando até em depressão e etc. Mais pra frente a gente pode falar depois como fazer então para você se libertar desse sentimento de culpa que você não consegue nem compreender, porque nós não nos lembramos de vidas passadas, né? Alguns Perfeito. Têm essa possibilidade, outros não. Então aqui o remorso aconteceu depois, mas ficou com aquela culpa. Mas não houve tempo, ou a pessoa não teve a coragem de ressarcir ou de se desculpar. Então, esse remorso ficou bem impregnado.
quando? Aí é muito difícil. Quando esse sentimento de culpa procede da infância, que a gente tem 1000 casos, cada um que está escutando aqui vai se ver ou se não, ou vai se achar, né? Que é na fase em que a criança desenvolve a sua personalidade, esse sentimento de culpa fica instalado. E ele é procedente mesmo da questão educacional, em qualquer espaço que ele esteja. Sim. Então, os pais, os educadores, eles exigem do educando, do seu menino, do seu filho e tal, que seja parcial, que seja adulador, que concorde com os adultos, que aquilo que o adulto fala é verdadeiro, que tem aqueles parâmetros de condutas colocados pela sociedade, ou pela escola, ou pelo colégio, ou pela família, sem respeitar em nada a naturalidade da criança, a liberdade de pensamento, e aí isso vai mudando a visão que essa criança tem do homem, da sociedade, Sim. da vida. Então, essas crianças, elas são manipuladas, e aí eu vou dizer para você que nós fazemos isso enquanto pais e professores. Sem saber, nós estamos manipulando, sim, nossos filhos, nossos alunos, por uma verdade, se é que você é muito autoritário, que você não deu chance desse indivíduo questionar, arguir, porque a criança é inteligente. Ela pode perguntar, só que tem a punição, tem o medo, tem a questão do pecado. Se você for no carnaval, é pecado mortal. Estou falando isso, mas do exemplo Sim. nosso da Igreja Católica há muito tempo atrás. Você tem que fazer Perfeito. retiro. E aquilo vai ficando dentro de você como uma verdade absoluta. E se você faz alguma coisa que lhe dá prazer, parece que você está culpado, né? Que está escondido. Eu já, até assim, lembrando essa passagem, eu já vivenciei isso em épocas mais para trás e já ouvi muitos relatos de que quando eu compartilhei esse posicionamento com outras pessoas, de que às vezes eu viajava, quando viajava sozinho, às vezes e me divertia, eu me sentia culpado de não poder levar a família inteira, entendeu? Aí ficava aquele sentimento, quer dizer, como se o prazer fosse um erro, fosse um equívoco, né, no processo. Então, em alguns momentos eu vi que a gente constrói uma culpa a partir de uma impressão equivocada, às vezes, da própria existência, não é? Exatamente, é isso mesmo. E nessa parte da infância, não só na visão espírita, mas na visão da neurociência, na visão educacional, é a fase mais importante da criança. Ela está ali formando o seu eu, a sua personalidade. Ela define os rumos da sua existência. E na neurociência, já que fala de aprendizagem, um pouquinho da educação aqui, com 3, 4 anos, a criança forma todo o seu vocabulário. Com 4 anos, seriação, a matemática também está sendo formada. As janelas de oportunidade, aqui eu estou falando um pouquinho como professora, elas estão escancaradas. Lá com 12 anos, ela vai se fechar. E aí é nessa fase que a gente deveria estar dando essa liberdade. Não é preciso falar com a criança, fale o vocabulário certo que ela aprende. Ela está pronta, os seus neurônios estão prontos para as conexões, para a aprendizagem. Mas não é só na matemática, não é só na linguagem, é na vida. E Perfeito. Quantas vezes a gente não vê um professor, um pai ou um adulto tratando a criança como se ela vai esquecer. Ela não vai esquecer. Isso vai ficar dentro do subconsciente, da consciência dela, como uma verdade. Uma vez eu estava numa creche, eu dirigi uma creche, e eu vi uma criança chorar na porta porque ela queria entrar com o nhanhão dela, com o paninho dela, que aquilo era a ligação dela com a família. A mãe achou um absurdo, arrancou da mão da criança e deixou a criança esgoelando. Aí eu fiz uma reunião de pais, sem dizer para a mãe, que aquilo era uma violência que a mãe estava fazendo. Agora, a mãe não tinha conhecimento.
A mãe não tinha estudo. Como que ela ia saber tudo isso que nós sabemos? Por isso que a gente fala, sabe, que o conhecimento nos liberta, nos dá uma obrigação enorme, né? Porque você fica Claro. sabendo da sua responsabilidade, mas o conhecimento nos libera e faz você errar muito menos. Então, as nossas Ok. culpas vão sendo construídas aí, né? A quem é muito é dado, mas é cobrado, né? Pois O, é, e é duro, né? o povo indiano, eu lembrei agora, você estava falando de que assim, uma grande parte das nossas culpas, das dores mais profundas, que às vezes a gente nem consegue encontrar a raiz imediata, porque realmente elas não estão aqui no processo mais recente. E o povo indiano tem um ditado, eles falam assim, que fala que a culpa é um elefante nas costas, né? Então eles também são reencarnacionistas, são povos que acreditam na pré e na pós-existência do espírito mesmo pela vida, né? E esse processo de você imaginar ele te trava, a culpa é tão pesada, né? Imagina um elefante nas suas costas, você não sai do lugar. Aham. E é essa imagem que eles querem trazer. Então, realmente, a sensação da culpa pura, sem nenhum tipo de processo de aprendizado sobre ela, paralisa o processo de cura íntima. As pessoas travam, inclusive, um processo natural, que é o processo evolutivo, por conta de uma dor que ela não consegue tratar. Trava, pode travar sim, porque ela não compreende e ela entra num ciclo vicioso de depressão e ela não tem a causa, né? E a Joana de Anjos vai dizer depois, para essas culpas que vêm no seu perispírito, que você não compreende, existem maneiras de você ser mais social, se doar, fazer o que muitas pessoas fazem quando vão para uma casa religiosa. Começam a entender o outro. Então, essa é uma maneira da cura de uma culpa que a gente não consegue compreender. É como quando a gente tem uma saudade de não sei quem, que a gente sabe que não é daqui, que a gente sabe que é de outras vidas. Então, aquele espaço que fica sobrando na gente. Então, essa culpa, se não... É muito sério, viu, amigo? Muito sério. Sim. Se essa culpa não for tratada, se ela é tratada, culpa de uma infância, que não é o caso que você perguntou, quer dizer, desta própria vida, que foi construída agora, mas é uma culpa que vem sem a causa evidente, que você possa ir para um analista, um psicólogo, voltar para trás e perceber, você acaba entrando mesmo numa doença e você não consegue sair. Então, o que a Joana, lá para frente, ela vai falar? O que a gente pode fazer no caso? Qual é o antídoto para essa culpa vinda do passado? O que seria? É mudar a sua atitude, é trabalhar na edificação, é fazer aquilo que a gente consiga acalmar o nosso coração e realmente se doar para o outro. Isso vai amenizando essa sensação que ela chama de angústia que o ser humano tem sem saber a causa. Então, deixa eu tentar processar aqui essas informações todas que você trouxe. Então, sentir culpa é um processo natural, porque todos nós, em algum momento, nós encontramos algo que nós erramos. Eu me senti equivocado, senti que errei, não devia ter feito assim, é natural. Perfeito. Até esse ponto, natural. Essa desordem emocional, esse desequilíbrio se dá quando você, então, fica preso no sofrimento ou a culpa, ela pode também ser positiva, sob o ponto de ela ser um gatilho para você falar, olha, isso eu não posso mais, isso eu preciso transformar. Então, depende basicamente de como nós tratamos o próprio sentimento. Seria alguma coisa assim. A culpa tem um lado positivo da culpa, né? Bom. É uma culpa saudável que a Joana Diante traz pra gente. Quer dizer, que coloca os padrões, senão a gente ficaria numa irresponsabilidade total. Quer dizer, eu fiz algo errado, eu posso ressarcir essa minha culpa e não ficar com nenhum trauma. Para isso aí nós temos a humildade. Eu posso estar com uma culpa
de algo que eu fiz no meu trabalho e que eu poderia, né, através de uma outra ação, depois de analisada, rever e refazer essa ação. Mas o sentimento de culpa também tem um lado positivo para a humanidade. É a hora legal. Né? Eu acho que isso aí é importante a gente dizer. Nem toda culpa é desse jeito. Eu li, agora me perdoe, eu não recordo, em algum momento da minha existência aí, eu li alguma coisa que fala que, tipo, existem alguns sentimentos que são fora da curva do equilíbrio emocional, né? Que seriam a euforia, que seria um estágio de alegria extremada, e a depressão como um estágio de tristeza profunda. E em algum momento ele falou que mesmo que você esteja em euforia ou em depressão, não quer dizer que você está em desordem emocional. A questão é que você não pode permanecer nem no fundo do poço e nem no topo da montanha. Você precisa voltar para a normalidade. Então, o sentimento de culpa, ele vai te levar em algum momento para um desses extremos. Seria isso. Então, te leva ou para um processo quase depressivo ou para esse eufórico, onde você tenta botar para fora de uma maneira desequilibrada, inclusive um sentimento de dor, mas o ideal para que nós mantenhamos a nossa saúde é que a gente consiga, então, tratá-lo e reequilibrar o processo para que a gente consiga viver com aquele conhecimento e mudando comportamentos. Seria mais ou menos assim. É isso aí, porque a gente coloca a culpa não liberada. O que acontece com o ser humano e a culpa no processo de libertação? Então, a Joana Diante coloca essas duas questões. Essa culpa não liberada, quer dizer que você finge que você não tem, você finge que você não está com aquilo, isso aí vai numa somatória, não só dessa própria vida mesmo, no assassino em série. Ele tem aquele momento de arrependimento, mas ele volta, ele vai, ele volta. E isso aí, quer dizer, é uma culpa não liberada. Aquela angústia de uma infância conflituosa, quando você vê que os filhos matam os pais, matam uma professora. Esses são exemplos fortíssimos, mas são culpas não liberadas, que foram somando ódio, vingança, e foram somando. Então, essa aí é uma culpa que a gente não libera. Então, a pessoa entra mesmo numa doença, ela entra numa série de erros, camufla, faz de conta que isso é normal, é assim mesmo, e não libera. Então, essa questão aí é muito triste, mas é muito bom você entender como funciona no ser humano essa culpa que a gente vai juntando. Bem diferente daquela culpa que você analisa, que você resolve, que você compreende, que você... E aí a gente chama, que entra aí a parte da... Como é que a gente chama? Dessa culpa positiva. Né, para a sociedade, ela é positiva, quer dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado, puxa, eu fiz errado, e agora o que eu tenho que fazer? Eu vou refazer? Eu vou perdoar? Eu vou me perdoar? Que atitude eu vou tomar, já que sentimento de culpa é uma análise que você faz depois que você fez a Cometeu. ação. Ela não está feita. Aproveitando que você acabou de falar de auto-perdão, até a gente teve uma pergunta. Então, por que seria mais difícil perdoar a si próprio do que perdoar os outros, né? Porque perdoar você mesmo entra um pouco de sentimento do eu, da sua individualidade, da exigência que você tem com você mesma, do seu superego que exige de você uma questão muito séria, muito certa. Então, é difícil a gente se auto-perdoar. E é muito bom quando quando a gente vai falar, vai fazer análise. O que acontece quando você fala com o outro? Você coloca aquilo para fora. E quando você coloca alguma coisa para fora, você mesmo escuta. Você está escutando aquilo que está falando. Puxa, eu tenho que me perdoar.
Porque muita gente não consegue o auto-perdão. E isso aí é uma coisa muito difícil. Às vezes, perdoar o outro é mais fácil do que se auto-perdoar pela exigência daquele indivíduo. Ou, se a pessoa é muito orgulhosa, perdoar o outro é dificílimo. Porque vai ter que perdoar e ter uma ação que demonstre esse perdão. Mas aí eu vou aproveitar o que você já nos disse hoje aqui. Mesmo a pessoa que tem orgulhosa tem mais dificuldade de perdoar o outro, ela tem mais dificuldade de perdoar a si própria. Por quê? Porque pelo que você falou, na verdade, perdoar o outro sempre é mais fácil, ainda mesmo que seja em níveis difíceis, né? Porque você não é culpado. Você, na tua essência, você sabe que quem errou foi o outro. Então, às vezes o perdão é mais fácil porque você não tem carga a ser eliminado. Você não precisa aplicar medidas sobre ti, mas sim sobre o outro que tem que fazer as correções. E quando nós descobrimos, como você falou, fala, Mirgon, você, seu cabeção, você fez isso. Então, nesse momento, eu assumo para mim, eu trago essa responsabilidade e esse peso sobre a minha responsabilidade de fazer as correções. Então, eu acho que aí o auto-perdão se torna mais trabalhoso, né? Porque sem uma ação, sem um comportamento, isso não acontece. Não é isso? E perdoar, então, o outro, que não vai modificar em nada, que lhe fez tanta coisa, mas você tem uma relação íntima com essa pessoa. Você consegue perdoar alguém que vai continuar sendo o que é? Ou que te marcou profundamente com suas ações lá na infância, lá na escola, lá na igreja, que lhe fez tanto mal? Porque você se liberta dessas culpas educacionais na idade adulta, que você já começa a compreender. Isso não era tão verdadeiro, isso não era assim. Porque a sociedade, por exemplo, eu fui num centro de educação infantil em Cuba e entrei numa creche. E tinha o cantinho da farmácia, da cozinha, mas tinha o cantinho da guerra. E eu perguntei, o que você está fazendo? Nos preparando para a guerra, professora. Quer dizer, a criança está sendo ensinada para ir para a guerra. Como que eu posso condenar se aquilo no seu subconsciente ficou? Ou quando um jovem coloca uma bomba no corpo e tem certeza absoluta que ele está certo, e ele fez o mal para alguém. Quer dizer, eu tenho que perdoar o outro, porque o outro também não sabe o que ele está fazendo. Ou perdoar um tio, ou um professor, alguém da igreja, porque desconhece aquilo que nós conhecemos. Então, você vai perdoar aquela pessoa, ela não vai mudar. Eu vou gastar minha saliva falando com ela, ou simplesmente vou aceitá-la. Ou vou usar aquela passagem do Evangelho, não dê pérolas aos porcos, que eles não vão conseguir saber o que é pérola e o que é milho, não é? Ou talvez o exemplo maior do nosso modelo, né? Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem, né? ele vem e nos deixa essa... Perdoar, pois é. Eles não conseguem perdoar. Isso. Então, a gente tem uma outra questão também, que nós não somos educados para receber, né? A gente, os modelos religiosos, principalmente, eu acho que quase todos nós somos advindos de religiões mais tradicionais, e falam sempre que você tem a obrigação de doar. Então a gente fica, inclusive, nós somos despreparados para receber. Então, às vezes, até quando alguém nos elogia, você fala, eu não mereço isso. Né? E a pessoa está falando de uma coisa que você fez, que é um trabalho seu, que é um comportamento bom seu. E aí a pessoa fala, eu não mereço isso, não sei. Quer dizer, essa questão de a gente sentir culpa em receber também é uma falta de educação emocional, espiritual, nesse processo de não permitir que ela se instale em nós. O que você acha? A religião nos ensinou assim. Não deixe que a mão direita veja o que a esquerda está fazendo. Então, você está sempre doando e não quer receber. Eu aprendi com uma freira na cidade do México, uma freira... Eu pertencia a uma ONG que cuidava da criança de 0 a 6 anos, e
ela dizia assim para mim, gente, vocês têm que, ela falou, cacarejar o que vocês estão fazendo para que a sociedade saiba que está errado o que o governo está fazendo. E aí, nós não temos o costume nem de receber o elogio e nem falar bem da gente mesmo. São as duas coisas, amigo. A gente não fala, olha, não é verdade? Ah, vou falar bem de mim, nossa, eu tô aqui lutando pela política da infância, eu preciso de dinheiro, fazer isso, aquilo, eu fiz. Você não fala. Mas se você não fala, como é que a sociedade vai lhe ajudar? Vai compreender um outro lado? Se você não faz uma palestra no centro, como a sua comunidade vai compreender? E aí alguém vai chegar para ti e vai falar assim, puxa, mas que palestra emocionante, tocou fundo meu coração. A gente vai assim, ai, né? Porque a gente não foi educado assim. Isso é produto da nossa educação, entendeu? É verdade. Então, mas a gente não se sente culpada por isso, se sente sem graça por isso, mas não culpada. Sim. São coisas diferentes. Níveis né? bem diferentes. São Beleza. bem diferentes, né? É como arrependimento. Quando você arrepende, você não está com sentimento de culpa. Você analisou a sua ação, você já fez a sua ação você analisou posteriormente e você, na verdade, se arrependeu. Agora, você pode se arrepender e não fazer nada. Você pode se arrepender e tomar uma atitude. Você pode se arrepender e contrapor com uma outra ação. Porque, na verdade, o perdão, que é o antídoto da culpa, não é só para a gente e para o outro. Você pode fazer um monte de coisa errada para a comunidade. Quem tem um cargo, para a natureza. Não é verdade? Quantos sentimentos de culpa podem pesar nos nossos ombros, que você falou que é um elefante, como diz, Porque você tem... A culpa vem de uma análise, de uma ação que você fez. A gente age o dia inteiro. A gente age na casa da gente age no centro espírita, a gente age no trabalho, na sociedade, em todos os lugares. Será que tudo que a gente faz está certo? É verdade. E aqui o sentimento de culpa sai daí. Eu vou tentar, assim, como a gente, durante o dia, a gente vai postando nas mídias da gente, que vai ter a reunião, então, às vezes, quando algumas pessoas entram em contato comigo. E hoje, até uma pessoa foi um pouco mais profunda, me falou um pouco sobre a questão. Ela começou no processo que a educação, hoje ela formata as pessoas e não educa mais. Ela ensina as pessoas a repetir comportamentos e não a desenvolver comportamentos. E aí ela passou, né, eu estou resumindo, porque foi uma conversa um pouco longa, e aí ela falou assim, que sob essa ótica, a gente começa a buscar... se adequar aos padrões que são ensinados como formatação, entendeu? E aí ela falou tem um padre, agora me perdoa, não vou lembrar o nome dele, mas é um padre doutor em psicologia, francês, que escreveu um livro que fala sobre a normose, né? Então ele fala que é quase uma doença do ser humano em querer ser normal, ou seja, eu quero me adequar aos padrões do grupo onde eu estou. E quando, às vezes, você não consegue essa simbiose emocional, né, que é doentia, a pessoa entra num estágio de culpa de o que eu fiz, o que eu tenho, como eu sou, por que eu não consigo. E isso não é e às vezes, até por coisas que ela nem fez. E ela entra num estágio de desequilíbrio emocional por falta de ajuste a padrão. E como é que a gente poderia entender, ajustar isso no nosso dia a dia? Aí? Acho que nós não devemos, enquanto educadores, ter um padrão de normalidade. Tem uma frase aqui que a gente vai dizer que nós temos que ensinar os nossos educandos, vamos dizer assim, independente do espaço que ele está, a dizer não. De uma maneira que a gente compreenda e ajude-o a argumentar aquilo, porque senão ele vai querer entrar no padrão e entrar num padrão contra o seu eu, contra a maneira que você sente, que você pensa, né? É muito difícil. Então, se
as pessoas são realmente educadoras como pais, líderes, escolas, a gente tem que respeitar e não tem que padronizar. Então, a educação, como fala Paulo Freire, deveria ser libertadora, no sentido de ajudar, de colaborar com aquele indivíduo que está na sua mão a crescer. Inclusive, ela é laica. A criança é laica. Então, tem tanta coisa na educação que está errado, que tem uma comparação muito clara de uma palestra que eu assisti. Se você pegar um avião do século passado e um avião desse século, a do século passado era um trambolho. A deste século Sim. é isso, aquilo, cor, botão, computador. E se você pega uma sala de aula do passado e uma sala de aula de hoje, é idêntica. Acho que a educação tem que mudar, não tem que encaixotar, não tem que enquadrar, não, ela tem que ser libertadora realmente. E é uma coisa difícil. Então, a pessoa que não se enquadra, como essa pessoa que fez a pergunta, e é exigido dela que se enquadre, ela vai entrar para o fundo do poço. Não está na personalidade dela, não está no eu dela. Ou ela vai fingir que entrou, tem muitos exemplos aqui que fala que a pessoa finge que entrou, mas Sim. por dentro está se sentindo culpada. Né? Isso acontece nos relacionamentos amorosos, acontece na família, acontece em tudo, né? Então, é difícil. É interessante como você fez uma abordagem da necessidade, da percepção de que a gente é mais do que nós aparentamos, né? Nós somos um Sim. indivíduo maior do que a própria vida, né? Nós temos Sim. uma existência perante Deus, digamos assim. E essa compreensão de um ser maior, de um ser multiplexado, facilita o enfrentamento das nossas próprias culpas, ou isso vai a ressaltar ainda mais esse desespero pelos erros do passado? Eu acredito que depende da educação que você teve. Para mim, o entendimento da existência de Deus, da bondade divina, da justiça divina, me liberta. Me liberta porque essas culpas que nós temos e que você fala assim, puxa, eu não vou dar conta nessa encarnação. Isso é uma coisa que eu não consigo. Acho que todo mundo pensa nisso, eu não consigo. E aí, para mim, liberta saber que Deus, na sua bondade, na sua justiça, você tem tempo para voltar. A matéria muda, mas o espírito é ele que evolui e molda a matéria. Só que a evolução do homem. Olha como o homem era. E como será o espírito em outros planetas? Deve ter uma densidade, planetas melhores, né? Uma leveza na parte material. Então, eu acredito que se você está numa religião que tudo é pecado, você tem um filho que é homossexual, você tem uma filha que enveredou por um outro caminho, você vai morrer. Por você e pelo espírito, porque isso é pecado. E Deus, Deus é a dor fica muito pesada, né? A vida é só uma. E aí eu pergunto, se você acredita que a vida é só uma, e você tem 2 filhos, que um foi para o caminho do bem e o outro do mal, você é mãe, você é pai, você ama, você concordaria que aquele vai para o fogo eterno? Não. Então, a doutrina espírita nos dá, e nos dá assim, não é dogmático isso não, porque a doutrina espírita é filosofia, é religião e é ciência. É isso que me encantou na doutrina. Tudo tem uma explicação. Acredito porque eu acredito? Não é. Ela não é dogmática, né? Então, eu acho que a questão desse Deus Pai, dessa justiça, de que nós somos um espírito em evolução, que nós carregamos no nosso espírito as aquisições, mas também as culpas do passado, nos alenta porque nós temos tempo. Todos, né? Todos nós seremos luzes, todos nós. Então, eu acho que é um alento
a gente dizer, olha, essa encarnação acho que eu não vou dar conta disso, né? Mas eu estou procurando melhorar, né? Porque a gente erra muito, né? E bastante. Eu conheço uma pessoa que fala isso, isso aqui já vou deixar para outra encarnação, não dou conta mais, vou para outras coisas. Eu conheço alguém aí. Você conhece, né? Conheço. Mas o que eu queria dizer é assim, a gente, na nossa jornada, o que é interessante nessa questão do Deus bondoso, né? E aí eu acho que a gente consegue começar a tratar as nossas culpas. Um Deus bondoso, ele sempre nos oferece um reingresso na sala de aula, né? Sim. E o que seria esse reingresso? Cara, eu reprovei no passado, então ele te oferece uma nova oportunidade. Ou seja, você vai ter uma nova chance de corrigir o equívoco cometido. Então, eu brinco sempre, às vezes as pessoas falam assim, eu leio o futuro, né? Eu sei o que vai acontecer na sua vida. O cara fala, você não sabe. Eu falo, eu sei. Ele fala, mas como que você sabe? Eu falo assim, ó, todas as coisas que você tem na tua mente, no teu coração, como coisas que você errou, são situações que vão voltar a aparecer na tua vida. Por quê? Porque é uma nova chance. E aí você pega a ciência, como você disse, né, a antropologia, quando ela descreve o homem, né, não por gênero, a espécie ser humano, uma das primeiras características é que o homem é fadado ao erro. Ou seja, a gente vai tropeçar. Mas a grande descoberta do processo antropológico é de que a gente vai errar, vai reconhecer o erro e vai ter a oportunidade de refazer, né? Cientificamente, a humanidade, quase todo o conhecimento que nós temos hoje disponível no processo evolutivo está vinculado com uma técnica científica chamada tentativa e erro. Sim, então, sim. errar não, talvez tenha que perder o peso. Tem né? que perder o peso. Só erra quem faz. Só erra quem tenta. Então, o erro é um exercício para o acerto. Na escola também. Quando o aluno faz uma prova e ela erra, não é para ranquear. É para dizer, puxa, eu, professora, não consegui com que meu aluno aprendesse isso. É uma avaliação sua, não só do aluno. Então, Perfeito. Erra quem tenta. Quem não tenta, não erra mesmo. Fica lá, a Deus dará, né? Então, é perfeito o que você falou. Acho que a evolução do homem vai devagar e vai de acordo com as nossas possibilidades, mas também com o nosso esforço, né? A gente sim. Está todo mundo tendo um esforço neste momento. Tem pessoas que poderiam estar em outro lugar e estão aqui estudando. Eu vou aproveitar de novo a antropologia. Ela fala também, nós somos seres perfectíveis, ou seja, nós estamos a caminho da perfeição. Então a gente continua corrigindo. Então, eu acho que se a gente internalizar alguns conceitos que foram trazidos por você hoje, fica mais leve. Primeiro, que a gente vai ter um Deus bondoso. Segundo, que a gente vai ter uma chance de reparar, né? Terceiro, errar é natural. Que a gente vai sentir culpa por o reconhecimento do erro é natural. O que a gente nunca pode fazer, pelo que eu entendi, é parar. Tudo que você falou até agora, né, eu falei, vou notando aqui, né? Faz de novo, vai lá, tenta, continua, né? Não te prenda nessa dor do passado, né? É verdade. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com a culpa. Com a culpa de uma maneira que ela vai aumentando dentro do ser humano. É uma questão de saúde física e mental. Ela pode chegar em algumas pessoas à depressão, ela pode chegar algumas pessoas a ficar remoendo no processo auto-obsessivo, mas a pessoa não consegue sair. Então, no final aqui, ela fala muito bem que a gente tem que tomar cuidado com a culpa. Ela é danosa, e se é uma culpa que vem e que você não sabe por quê, até os espíritos vão aproveitando, né, e vão estimulando, incentivando, e aí você precisa de um tratamento realmente. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas culpas. Nós conversamos um pouquinho ontem sobre isso, né? E
com as minhas filhas, um pessoal que estava ali, e dizendo que quando a gente reconhece que errou e pede desculpa, é um alívio para o seu coração. É um alento. Quando você erra numa ação que não é com uma pessoa, é com uma ação na sociedade, porque ele fala aqui de um erro na sociedade, e você refaz, e você retoma, é um alívio para o ser humano. Então, tudo tem que ser. E os 5 princípios que eu acho que no começo eu fui procurar, porque eu acho que a gente tem que ter. Quando se trata de um assunto muito pesado, eu achei muito pesado, eu achei que não fosse dar conta, sabe, de estudar esse sentimento de culpa muito pesado. Eu me lembro dos princípios da doutrina mesmo. Deus existe. A nossa alma sobrevive. Nós voltamos para reparar. Nós estamos em evolução. Quer dizer, olha essa justiça divina nos amparando. Então, esse amparo divino, todos nós devemos nos lembrar, porque às vezes a gente esquece. E fica aquele sentimento, tudo que acontece comigo é assim mesmo, eu sou culpada de tudo, podia ter caído eu e não ele, podia ter morrido eu e não ele. E você vai fazendo um sentimento de baixa estima, de que tudo conspira contra você, e nem tudo, nada conspira. Você que é dono da sua vida. Você é espírito. Né? Você é espírito, é dono da sua ação. Mas a reflexão é muito importante. Né? A gente teve até aqui no próprio canal do Trilha, uns dias atrás, a Tereza entrevistou a Kátia, que é uma psicoterapeuta, né? E ela falando, a terapeuta que fala sobre a questão da frequência mental, de como os sentimentos geram frequências boas ou frequências pesadas, né? Isso. E aí eu me lembrando agora com as coisas que você está falando, de um conceito chamado monoideia, né? Que na verdade eu ouvi essa palavra, me chamou bastante atenção, quando me falaram sobre a questão de você amar alguém e odiar alguém. Para você conseguir odiar, você conseguir o sentimento de dor em relação a alguém, você não consegue esquecer da pessoa. Então, você não consegue odiar alguém sem estar fulano, né? Sem ser repetitivo. E você ama sem precisar ser repetitivo. Ou seja, você consegue amar uma pessoa vendo ela agora e vendo ela daqui 2 anos. Durante esses 2 anos, você não precisa ter pensado nela em um único dia. Quando você pensa nela, o sentimento de amor está ali presente. O ódio, se você pensar numa pessoa com ódio hoje e lembrar com ela daqui 2 anos o sentimento de ódio, ele é completamente distinto. Ele vai ser menor. Então, para você manter um sentimento de ódio, de raiva, de desprezo, você precisa ficar martelando. E isso gera um processo dolorido, de culpa, de atraso, de te prender a esse passado. Né? Então, aí que fica muito claro. Quando você fala, se quer estar mais livre, perdoa, te liberta. É mais para ti do que para a própria pessoa. Pois é. Né? A pessoa às vezes nem sabe do que ela fez para você. Ela nem sabe que você está sendo magoado, ofendido por alguma coisa. E a gente fica com aquela, sabe, aquele sentimento de vingança, de raiva. E aí tem os casos extremos mesmo, que a gente já deu exemplo aqui hoje, que você não consegue mais sair daquela teia que você mesmo armou nos seus processos de ficar pensando a mesma coisa. Então, a oração, né? A oração pode libertar a gente tranquilamente desse processo, mas é preciso a gente analisar. Então, eu vejo hoje a juventude muito mais do que no meu tempo, né? No meu tempo a gente não tinha essa questão nem de falar abertamente sobre alguns assuntos, né? A gente foi educado bem diferente, mas eu tive a chance de crescer e de achar na doutrina algo que me explicasse cientificamente, porque eu fiz biologia. Quando você vai para a universidade, aquele Deus que eu aprendi, aquele Deus que pune, aquele Deus que você faz se não se é pecado, eu comecei a estudar a evolução do ser humano, ao mesmo tempo veio a guerra no Vietnã, e aquela imagem que todo mundo já viu, que é de um urubu comendo uma criança, fez eu repensar a religião.
Gente, por que é que essa criança está aqui saudável, aquela está passando comida? Que Deus é esse? Ora, que aquela está lá, nasceu já numa desgraça, está sendo comida viva por um urubu e essa aqui está bem. Isso, o Espiritismo nos faz pensar, é a razão, é a explicação que a gente tem que ter. Então, a razão é importante para a gente, né, amigo? Então, a culpa Sim. é um sentimento que nós temos que tomar bastante cuidado e nos tratar. Mas também é positivo. Eu só quero pedir um desculpinha, se teve muitos comentários aí, assim, e o assunto tava rolando bem, então às vezes fica difícil a gente passar tudo. Mas uma das coisas que falaram agora há pouco também, é que quando a gente não consegue lidar sozinho da culpa, ou seja, é importante que você consiga um auxílio, né? Um amigo, um terapeuta, você Sim. peça ajuda. Então pedir ajuda também é um degrau importante nesse processo de superação dessas dores. O que você tem para nos... Não, peçam ajuda. É que às vezes a pessoa tem vergonha. Só de ter vergonha, já está se reconhecendo que ela está com uma culpa. Então, peçam ajuda. Isso vai mexer um pouquinho com o nosso orgulho. Porque pedir ajuda não é uma coisa fácil. Mas escolham alguém. Se não consegue escolher ninguém da sua família, da sua amizade, pela vergonha, ou da casa espírita, procure um terapeuta que lá, o terapeuta é uma pessoa desconhecida, é um médico que vai te escutar. E aquilo que eu falei, às vezes eu tenho que resolver um assunto, só de eu falar para o outro, eu já resolvo o assunto na minha cabeça. Então a gente precisa externar o nosso pensamento. Então quem está com esse complexo, com essa culpa que está remoendo, busque ajuda com o outro. Porque você vai precisar, não tenha o orgulho de pedir. Nós estamos à distância de uma formiga para um anjo enorme. Nós estamos lá pequenininho ainda. Nós temos muito que aprender, nós somos nada, né? Agora, você bateu no meu coração aqui, sua volta, eu não tenho como deixar de falar. Quando eu era pequeno, eu tive que morar com a minha avó por um tempo, né, que ela ficou sozinha, e aí ela sempre falava assim, eu ainda era muito jovinho, nem não tinha... Mas ela falava assim, se você for fazer alguma coisa, se tem vergonha de falar para seu pai e para sua mãe, já está errado. Então pense. Quando você falou, né? Quando a gente tem vergonha de falar sobre uma coisa, é que já está errado. E minha avó, dentro da sua limitação de conhecimento, mas a sabedoria que ela tinha, ela me falava desde pequenininho, falava, amigo, né? Aquela alemoa, né? Se você tem vergonha de falar para seu pai e para sua mãe que você vai fazer, já está errado. Então não faça, meu filho, né? Então é engraçado isso. E a gente está quase no finalzinho, tá? Nós temos praticamente uns 2 minutos ainda, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um agradecimento para você, né? Eu que agradeço. Porque foi maravilhoso, adorei bater esse papo contigo, eu adoro a sua cabeça, adoro o seu coração, então eu sempre aprendo quando eu te ouço falar, quando você está falando sobre qualquer assunto, então para mim foi uma grata satisfação, e eu acredito que para as pessoas que por aqui passaram também. E olha, não te esconda não, que a gente vai te encontrar de novo outra hora para fazer sobre outros assuntos aí, tá bom? Não, eu estou à disposição, foi para mim uma lição de vida enorme. Eu estudei bastante, eu não tenho nada com a psicologia. Eu falei, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas eu aprendi bastante para mim mesma. Eu acho que toda vez que você estuda, o melhor aprendiz é você mesmo. Você estuda, você fala para você. A gente não está falando para os outros, a gente está dando uma lição para a gente mesmo. Mas muito obrigada pela oportunidade mesmo de estar com vocês aqui hoje. Estou à disposição, sim. Obrigado, Cecília. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui no Trilha conosco hoje, mais uma vez. Foi uma noite de bastante aprendizado, de um tema que toca quase todos nós, porque todos nós erramos. Então, é muito bom a gente enfrentar nós mesmos, né? Cecília, o seu carinho, a sua alegria, a sua dedicação foi ótimo, tá? Muito boa noite, bom repouso e que nós possamos em breve nos ver de novo. Gente, boa noite, gratidão por terem estado aqui conosco e nos vemos nos próximos eventos aqui do Trilha. Tchau, tchau. Obrigada, amigo, por tudo. Tchau, tchau. Tchau.
Gente, estamos aqui encerrando. Boa noite a todos. Muito obrigado por terem estado aqui conosco.